Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado daquela matéria que trata do diagnóstico do perfil do usuário de drones no agronegócio brasileiro, bem como a parte inicial da apostila, na qual nós nos dedicamos a analisar um pouquinho mais a questão do mercado do agronegócio com as principais culturas e a distribuição fundiária. Entendemos que é fundamental para o sucesso de um projeto esse entendimento do mercado no qual você vai trabalhar. Daqui em diante, então, nesse vídeo, nós estaremos analisando alguns aspectos relevantes da análise espectral de plantas e de solos, focados, com uma ênfase no agronegócio. Então, pessoal, dando início à nossa análise da resposta espectral de algum dos principais alvos do ambiente agrícola, nós vemos nesse gráfico de maneira bastante simples o comportamento espectral da vegetação de dois tipos de solos, sendo um arenoso e um outro solo argiloso, e da água no estado líquido, uma contendo sedimentos, coloides, aqui está destacado como água de rio turvo, e uma água mais limpa, em estado mais puro. No eixo vertical, nós temos a percentagem de reflectância, também pode ser dito que é o albedo, e no eixo horizontal nós temos cada comprimento de onda. O visível é aquela parte inicial do gráfico que vai de 0,4 a 0,7 micrômetros, E aí a gente observa já a resposta da vegetação tendo uma reflectância baixa nessa parte do visível, um pouquinho maior na faixa do verde, ali batendo no gráfico em torno de 10%, e subindo abruptamente então na faixa do infravermelho próximo. Sobre a vegetação, no próximo slide, então nós abordaremos um pouquinho mais quais os principais agentes causadores dessa resposta. Na questão do solo, é importante, especialmente para quem trabalhar numa região do Brasil central, onde o teor da argila no solo faz muita diferença para o desempenho da cultura em virtude da retenção de água e nutrientes. Aqui é importante a gente observar que em todo o comprimento de onda, o solo argiloso reflete menos do que um solo arenoso. Sobre a água, e somente nesse momento, então, falaremos sobre a resposta espectral da água. Nós temos o comportamento aqui de uma água com coloides, com sedimentos, um rio que está designado aqui como turvo. Vocês percebem que sempre ele vai ter uma reflectância um pouco superior à reflectância da água limpa. E uma banda bem importante para quem pretende trabalhar com análise de água é a banda do azul. Vocês podem ver que no início, ali na esquerda do gráfico, é que vocês têm as maiores respostas espectral no azul e um pouquinho mais ali no verde, especialmente se a água tem algum tipo de sedimento. Esse próximo gráfico aqui nos representa o comportamento médio da vegetação nos diferentes comprimentos de onda e qual o responsável por essa resposta espectral da planta em cada uma dessas faixas, dessas três faixas demonstradas no gráfico. Primeira faixa, então, seria o visível. O principal responsável pelo comportamento espectral são os pigmentos que estão contidos na folha. Entre eles, a clorofila, os carotenoides e a xantofila. Inegavelmente, a clorofila é hoje o pigmento mais conhecido, mas os outros carotenoides e a xantofila também têm sua participação e sua importância na resposta espectral. Diferentes composições desses pigmentos podem alterar a coloração da folha no aspecto visível. Por exemplo, quando uma planta amarelece, ela tem uma quantidade maior de carotenoides. Adiante, então, no comprimento de onda do infravermelho próximo, o responsável pela resposta espectral é a estrutura celular. E é importante que nós entendamos que o infravermelho próximo está ligado à estrutura celular e esse é o único
padrão de interpretação que nós hoje temos, pois temos visto hoje no mercado muitos prestadores de serviço de imagens com vantes, alegando que com o infravermelho próximo você pode até determinar qual o nutriente que está causando deficiências na planta. Na realidade, pessoal, não é isso. A leitura que a gente faz, e nós destacamos isso na apostila, na questão dos índices de vegetação, a leitura que se faz é uma leitura indicativa, por exemplo, do vigor da planta. Com o infravermelho próximo, que tem uma alta reflexão, e com a banda do vermelho, que existe uma alta absorção, nós conseguimos fazer um índice que eu chamaria de índice de vigor da planta. E é isso que o NDVI nos permite calcular através de um índice, por exemplo, como o NDVI. Tá? Não podemos fazer muita inferência além disso. Existem muitas outras interpretações que poderão vir no futuro, mas que ainda pertencem ao futuro, precisam ser desvendadas. Tá? Adiante, então, nesse gráfico, quando a gente parte para o infravermelho de ondas curtas, que está ali representada na faixa de 1,3 até 2,5 no gráfico, é uma faixa do espectro eletromagnético que pouca coisa se conhece da resposta espectral das plantas, mas se sabe que existe uma alta correlação da resposta espectral com a quantidade de água que está contida na planta. Então, hoje, basicamente, se usa esses comprimentos de onda para se saber a condição de hidratação da planta. Aqui, então, discutindo, explicando um pouquinho mais de como se comporta a planta com o infravermelho próximo. Nós alertamos no slide anterior a importância de se entender essa resposta espectral. E aqui, então, está demonstrado como que a planta reage com o comprimento de onda do infravermelho. São três camadas, né, que você buscou representar nesse slide. E ali na camada que está com a letra I, que é a energia incidente, então, de toda a energia solar incidente no comprimento do infravermelho próximo, parte dela é transmitida e se adota de uma maneira mais simples que 50% dessa energia é transmitida, ou seja, ela tende a ir para camadas inferiores da planta, e metade dessa energia é refletida, vai para o ambiente novamente. Da energia que é transmitida, se existe uma outra estrutura foliar, uma outra estrutura celular abaixo dessa camada, ela novamente então tem o mesmo comportamento, sendo que metade da energia que foi incidida em cima dessa superfície é refletida e a outra metade é transmitida. E assim por diante com quantas camadas houverem, sempre havendo uma redução, óbvio, da quantidade total inicial, né, da energia incidente. Aí, no caso, sempre se considera como metade da energia por camada. Essa energia que ela atinge a segunda camada, então ela pode acontecer de ser transmitida, como já foi dito antes, e pode ser refletida. Se essa camada tiver uma outra camada em cima que intercepte a reflexão, então novamente essa folha fará agora para o lado oposto, reflexão de metade da energia que estaria sendo refletida e metade seria transmitida, aí sim iria para o ambiente. E assim sucessivamente conforme as camadas. E é por isso, e apenas por isso, que se tem uma alta reflexão no infravermelho próximo. Não existe nenhum trabalho hoje que diga que com infravermelho próximo eu consiga determinar se uma planta é deficiente de algum nutriente, por exemplo, nitrogênio. Existem alguns leitores hoje no mercado, como o N-Sensor, GreenSeeker, que fazem uma relação indireta da clorofila, ou seja, da atividade fotossintética, com a produção de biomassa para recomendação de nitrogênio em taxa variável.
mas isso é uma outra história, ela precisa de um trabalho de validação dessa tecnologia, é bem mais complexo do que aparentemente se possa pensar. Existem, dentro de uma mesma espécie vegetal, por exemplo, o milho, existem diferenças de resposta a esses comprimentos de onda em cada variedade de milho. O pessoal chama de variedade, na verdade são híbridos hoje de milho. Então isso é importante que se entenda, que não se saia por aí dizendo que vai se fazer isso, porque agora com drone vai se fazer aquilo, vai resolver todos os problemas da agricultura, quando na verdade o que nós estamos oferecendo é uma ferramenta que permite melhorar o diagnóstico de algum agente. Não necessariamente você vai determinar ele pelos sensores hoje comumente empregados. Esse próximo gráfico aqui, então, né, se destaca a questão do comportamento de uma mesma planta, sendo representado na linha verde uma planta em condição de vigor mais alto, na linha laranja uma planta com algum tipo de estresse e na linha amarela uma planta com um estresse bem mais severo. Dentro do que a gente já abordou acima, o comportamento basicamente é o mesmo da planta, mas quando se considera essa planta com um ambiente mais favorável em relação a um ambiente menos favorável, se percebe que há uma alteração no comportamento espectral da planta. E é essa alteração que nos interessa e que no dia a dia hoje é mais realizado nos levantamentos feitos a campo. Ali então, começando pelo visível, né, à esquerda do gráfico, tem uma seta branca ali indicando. A gente percebe que a planta acaba refletindo sempre mais energia quanto maior o estresse que ela tem no comprimento de onda visível. Alguns poderiam dizer, opa, mas no verde também? Por que eu enxergo mais a planta verde, para mim é mais sadia? Pessoal, isso é uma peça que o nosso peça, isso é uma armadilha que a nossa visão acaba deixando para a gente. Nós não temos a capacidade de medir em valor essa radiação, mas eu digo para vocês, existem outros pigmentos, como nós falamos acima, que também são responsáveis por reflexão nesses comprimentos de onda. No caso, um caroteno, algum outro componente que altere sua proporção em relação à clorofila, fará que haja uma reflectância maior. A luz verde também ela é absorvida por esses pigmentos e acaba, de certa forma, também virando energia dentro da planta. Então, por isso que uma planta estressada, que está fazendo menos fotossíntese, ou seja, está capturando menos energia radiante, ela tem uma maior reflexão quanto maior o estresse. Ao contrário, quanto mais biomassa, e a gente abordou isso no slide anterior, quanto mais biomassa, maior reflexão ela vai ter no infravermelho próximo. E ali está representado pelas linhas vermelhas mostrando a intensidade, como é fácil, é perceptível essa intensidade. Em geral, os índices de vegetação eles acabam mostrando justamente essa diferença que existe entre a reflexão, a reflectância na faixa do infravermelho e a absorção, que se chama também como absorbância, na faixa do visível. É esse que os índices hoje determinam e mapeiam, vamos chamar assim de uma maneira mais simplificada, o vigor da planta, ou seja, a biomassa que aquela planta está produzindo. É importante também aqui a gente deixar bem claro que a biomassa exige alguns cuidados de análise. Por exemplo, num campo de produção de soja, se houverem duas cultivares diferentes de soja, nem sempre a biomassa vai representar a produtividade final em grão. Esse é um alerta que eu faço para vocês. Existem diferenças aí que precisam ser consideradas. Isso é uma fonte de variação e ela tem que ser interpretada de maneira diferente.
dentro de uma mesma variedade, dentro do mesmo híbrido, né? Se houver diferença de biomassa, sim, ela tem uma indicação como potencial. E eu chamo potencial, não produtividade. A gente não lê produtividade aqui. Então, há esse comportamento comparativo entre uma planta estressada e uma planta com vigor alto, é o que se faz comumente hoje a campo. Como último slide aqui referente à planta, né? Eu trago aqui uma imagem de um sensor hiperespectral. É bem interessante até para se ter ideia da capacidade que tem esse tipo de sensor em gerar dados para serem interpretados. Nós temos um caminho muito lindo aí para ser trilhado, né? Interpretar que cada comprimento de onda, cada pedacinho desse comprimento de onda tenha a nos contar da planta, da saúde, da condição dela, da planta, do solo, enfim. Mas é um caminho ainda a ser trilhado, já falei isso para vocês antes. Aqui nesse gráfico, essas fotos, essas imagens, né, são dos diferentes estágios da cultura da soja. Esse é um trabalho feito com soja, possivelmente nos Estados Unidos. E aqui cabe uma observação que ele coloca as datas, né, a partir de junho, que é quando é verão e é a estação de plantio de soja no hemisfério norte, para quem ainda não sabe, tá certo? Não considerem isso aqui para o sul, né? Que quem plantar soja aí, aqui na região de Curitiba agora em junho, aí talvez não vá colher soja, né? Bem provável que não colha, né? Bem, vamos nos até ao gráfico. O que tem a nos contar esse gráfico que tem várias linhas, né? Várias situações diferentes. Se olharem de uma maneira mais simples, vocês verão que tem um comportamento espectral padrão de uma planta, né? Com alta absorção nos comprimentos de onda do visível, que está assinalado naquele círculo vermelho à esquerda do gráfico, partindo por uma região de alta reflexão, uma alta reflexão na faixa do infravermelho próximo, tá? E esse indiscutível é o comportamento padrão da planta, assim como também é o mesmo comportamento padrão nos comprimentos de onda do infravermelho de ondas curtas, né? Aquele que tem relação com o conteúdo de água na planta. Mas vamos nos ater aqui o que esse gráfico nos diz a respeito dessas linhas com cores diferentes, tons de verde, né? Inicialmente é interessante observar que cada estágio, então, que está representado nessas fotos, né, cada linha representa então uma fase da cultura, existe uma resposta diferente. Isso tem uma relação muito significativa com o quando se voa dentro da lavoura. É importante, nesse momento de realizar o voo, que se tenha um registro do estágio fenológico que a cultura está a campo, para que não se tenha interpretações erradas. Se vocês forem ver aquela linha marrom que tem um comportamento muito parecido com o do solo, é o estágio já com a planta em ponto de colheita. A linha amarela, né, é a planta entrando em senescência. Ela tem um comportamento espectral igualmente distinto de uma planta que algumas dias, né, algumas semanas antes, estava com o máximo de vigor representado naquela linha azul, que seria no final do mês de agosto. A linha amarela representa o mês de setembro. Então, vocês observem que existem diferenças muito significativas na resposta espectral da planta. E é isso que a gente tem que atentar na hora que vai voar, quando se está voando e qual o objetivo do trabalho. Bato muito nessa tecla que o planejamento de voo, a necessidade de capturar um ou outro comprimento de onda está muito relacionado com o objetivo do nosso projeto. Existem situações distintas, então, por exemplo, se você quer avaliar a eficiência de um fungicida numa lavoura de soja, talvez seja interessante você pegar com a planta já caminhando em senescência. Se você quer fazer regiões de manejo e separar onde tem um potencial produtivo maior em relação a outras regiões, talvez
seja pegar com a planta com o máximo de biomassa. Então, a cada projeto, a cada vez que vai se realizar um voo captura de imagem, é importante que se tenha essa dimensão da situação da lavoura. Finalizando, então, nós temos aqui um gráfico que representa o comportamento espectral de vários tipos de solo, desde um latossolo até um podzólico, hoje chamado dergissolo. E cada componente desse sistema solo, representado pelos círculos vermelhos, tendo uma resposta espectral distinta em alguns comprimentos de onda. Esse foi um trabalho que vocês podem observar ali, que eu não grifei o que é TF, isso é uma torta de filtro, um trabalho que foi desenvolvido para adição de torta de filtro ao solo. Exatamente não sei lhes informar que tipo de torta de filtro é essa, mas não vem ao caso. O que é interessante aqui é de nós percebermos que existe potencial, se não de quantificar, que eu acho hoje pouco provável que se quantifique o teor desses componentes em cada solo, mas pelo menos que se delimite regiões em que haja uma maior ocorrência desses componentes, por exemplo, onde tem mais óxido de ferro, onde tem mais minerais 2:1, onde tem mais caulinita, né, solos mais hidratados. Isso nos permite alguns diagnósticos bastante produtivos, né, entendimento desses componentes do solo, para quem trabalha com o solo, é importante para elaborar estratégias de conservação de solos, de adubação, de fertilização, estratégias que visam a controlar a compactação de solo. Também, isso a gente gostaria de terminar esse capítulo de resposta espectral de solos e de planta, mostrando que existe também um potencial quando se voa com o solo descoberto. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos.